Olá pessoal, hoje conheceremos o caso de Agnaldo Timóteo. No nosso grupo temos o Danilo, o Francisco, a Gislaine, o Lucas, a Milena e a Sofia. Vamos lá? Então quem era Agnaldo Timóteo? Importante cantor, compositor, escritor e político brasileiro. Vamos relembrar essa voz marcante? Já não durmo, morro até só em pensar. E a história que a gente vai contar hoje se inicia em 2019, quando o cantor teve um importante quadro de AVC e ficou super preocupado com sua saúde. E dessa preocupação ele tomou duas atitudes. Ele deu entrada no processo de adoção de Kate, que era sua filha que ele cuidava desde os 2 anos de idade, e ele fez a elaboração do seu testamento. E o que dizia esse testamento? Esse testamento dispunha de 50% dos seus bens para Kate, 15% para cada um dos seus irmãos, Rutinete e Cícero, 10% para os seus afilhados, Marcelo e Márcio, e deixava uma casa para usufruto de Maria, que também era irmã do cantor. No entanto, em 2021, infelizmente, Agnaldo veio a óbito por conta de complicações no seu quadro de Covid, e a partir daí se iniciou uma grande disputa por sua herança. De um lado, tem-se Rutinete e Cícero, os irmãos de Agnaldo Timóteo. Já do outro, a gente tem Kate Evelyn, que era a filha do Agnaldo Timóteo, que nem já falamos anteriormente. Um ponto importante de se lembrar aqui é quem era herdeiro de Agnaldo no momento de sua morte. Então, apesar do plano fático ele ter Kate como sua filha, no plano jurídico ela ainda não era reconhecida, essa filiação não era reconhecida. Então, conforme o artigo 1829 do Código Civil, Agnaldo não tinha herdeiros necessários e, portanto, o seu testamento dispunha de 100% dos bens do cantor. Porém, Rutinete e Cícero, irmãos de Agnaldo, não ficaram felizes com a parcela que receberam da herança e buscaram a anulação do testamento. Eles alegaram que Agnaldo estava mentalmente confuso no momento em que manifestou sua vontade pela divisão de seus bens. Chegaram até mesmo a trazer um laudo médico para confirmar tal argumento. Eles queriam cancelar o testamento para então tentar abocanhar uma parcela maior da herança. No entanto, em 2021, 5 meses após a morte do cantor, a adoção de Kate foi finalmente reconhecida. E daí surgiu uma pergunta importante: é possível uma adoção pós-mortem? E a jurisprudência nos diz que é possível, desde que efetivamente demonstrados seus requisitos, como por exemplo, o tratamento ao postulante, como se filho fosse, havendo reconhecimento público e notório no meio social e familiar enquanto tal. A doutrina também corrobora com isso. Wolf Madaleno diz que os efeitos das sentenças de adoção pós-mortem retroagem ao momento da morte do adotante e de start assegura todos os vínculos originados da adoção, inclusive com relação ao direito sucessório do adotado. Com isso, a Kate se tornou a herdeira necessária de Agnaldo. Então, 50% do patrimônio dele foi para Kate e os outros 50% aí sim vão ser distribuídos conforme a determinação do testamento. Mas por que houve essa mudança? Por que aconteceu isso e não ficou mais 100% da herança disposta conforme o testamento? A doutrina de Tânia Nigri nos diz que o testamento é chamado de manifestação de última vontade e pode ser considerado uma programação que se faz ainda em vida para que, após a morte, o patrimônio ou parte dele seja dividido do jeito que o testador desejar, desde que respeite a divisão legítima, ou seja, pelo menos 50% dos bens deverão ficar com os herdeiros necessários. Ou seja, agora que a Kate virou uma herdeira necessária, ela fica com 50% dos bens e só os outros 50%, aí sim eles vão ser disponibilizados conforme o testamento. E aí surge mais uma dúvida. Mas agora, se o pedido dos irmãos, de anulação do testamento for procedente, o que acontece? Como única herdeira necessária, Kate ficaria com 100% dos bens. Então, a Rutinete e o Cícero não teriam mais direito a nenhuma parte dos bens porque eles não são herdeiros necessários que nem Kate. E aí, o testamento será invalidado? Kate ficará com tudo? Os irmãos podem reverter o reconhecimento da adoção? Qual o final dessa história? Não percam os próximos capítulos. Muito obrigado pela atenção e fiquem ligados.